Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou Fábio Tancredo e hoje falaremos deste rapaz aqui, que infelizmente já não está entre nós, faleceu no ano passado, Niki Lauda. E eu falarei de Niki Lauda muito também pela indicação de uma grande amiga minha, que há muito tempo eu não vejo, que é a Sandra, ficou lá martelando para podermos falar desse grande piloto. Então, iremos falar dessa trajetória que começou lá na Áustria, até chegar nas pistas da Europa, nas pistas do mundo e colocar o seu nomezinho na história da Fórmula 1 e também no automobilismo como um todo. Não ficou apenas nas pistas também, mas também como um dos grandes nomes do circuito mundial, como também administrador de equipe da própria Fórmula 1, um grande nome também para a história como um todo. Mas como sempre, antes de começar, eu sempre peço para vocês para que se inscrevam no canal, para que você possa receber as notificações de quando os vídeos novos saírem. Para isso você precisa acionar o sininho, tá? Muito importante. E aproveita esse momento agora já para curtir o vídeo. Olha lá, tá vendo a mãozinha para cima? Só clicar. Clicou? Maravilha, curtiu, beleza? E também escreva aqui nos comentários o que você está achando do vídeo, o que você está achando dos vídeos como um todo, o que você está achando do canal. É muito importante também para a gente melhorar aqui o nosso produto e também para que o YouTube possa ver que tem muita interação e assim divulgar o nosso canal, nossos vídeos para as outras pessoas. Beleza? É isso aí, galera. Então, sem mais enrolação, vamos para o nosso vídeo, conhecer um pouquinho mais da vida, da trajetória de Niki Lauda, tanto na sua infância até chegar às pistas e sua aposentadoria. Simbora! Niki Lauda nasceu no ano de 1949 na capital da Áustria, Viena. E como Niki, como todos já devem imaginar, é um apelido, ele nasceu com o nome de Andreas Nikolaus Lauda. Aí a gente pega o Niki no Nikolaus e fica Niki Lauda, que é muito melhor até para a gente poder falar, correto? E o Niki Lauda nasceu numa família de muitas posses. Isso a gente também pode ver no filme Rush, que a gente vai entrar em detalhes um pouquinho mais na frente. Seus pais eram banqueiros muito famosos, lá muito bem conceituados na Áustria, assim como também seu avô, que tinha um domínio bem grande, principalmente no que diz respeito à indústria do papel. E com isso, Niki Lauda teve ao seu redor muita pampa e teve uma infância muito bem abastecida financeiramente. E estava tudo indicado para que o pequeno Niki seguisse os pais do avô e dos pais, para que ele se tornasse um grande nome no mercado financeiro, tomando conta das empresas e também fazendo altos investimentos. E ele aprendeu tudo bem nesse caminho, desde infância, adolescência, até no caminho já adulto. Porém, ele teve uma grande paixão desde a infância, que era os carros. Pois é, desde muito jovem ele foi sempre muito apaixonado pelos carros, gostava de passear com o pai, de sair, andar, ouvir o som dos motores. Tanto é que desde cedo ele já queria manusear os carros. Pois é, tanto é que, de acordo com as pesquisas que eu vi, o que ele mais gostava de fazer quando tinha 12 anos de idade era pegar os carros na sua casa, lá na casa dos pais dele, e estacionar os automóveis. Isso foi crescendo com ele, essa paixão pelo automobilismo, pelos carros. Com 14 anos, ele já conseguiu seu primeiro emprego. E com o quê? Claro que o primeiro emprego foi nas indústrias da família, e ele dirigia a van da empresa, e de um lado para o outro, para levar mensagem, para levar equipamento e assim por diante. E dentro do que ele mais gostava. Quando ele chegou na idade para poder tirar sua carteira, ele foi lá, tirou, já tinha conhecimento de direção, e com o dinheiro que ele economizou desse trabalho desde os 14 anos, ele comprou seu primeiro carro. E assim ele já conseguiu construir um pouquinho do sonho que ele tinha. Já com seu primeiro carro, começou a dirigir, só que apenas dirigir não era o suficiente para o sonho deste pequeno, grande homem que via a se tornar.
Pois é, com o Niki Lauda crescendo, já um adolescente, já quase adulto, a paixão pelos carros não era apenas dirigir, ele queria competir. Tanto é que a família começou a se preocupar, podemos dizer assim, com a carreira que o filho ia ter, quando o menino resolveu entrar para as corridas. Queria sentir a alta velocidade. E ele começou pegando o carro do pai, um dos carros que o pai tinha, pegou o carro dele escondido e foi competir. Pois é. E aí a família realmente começou a perceber que não era apenas um hobby do pequeno Nick, e sim era uma ideia de carreira. E não pegou bem para a família, principalmente para o pai e para o avô, que tentaram de todas as maneiras convencê-lo de que isso não era o ideal para ele. A tentativa foi fracassada e, como punição, podemos dizer assim, o pai e o avô de Lauda decidiram que não iam apoiar a carreira dele. Com isso, Niki Lauda teve que buscar meios financeiros para conseguir entrar nesse mundo que não é nada barato. Precisa de muita grana para poder construir carro, fazer a manutenção deles, dos carros, até para conseguir um lugar numa equipe, nas competições, nas modalidades onde ele queria competir. Então o que ele usou? Ele foi esperto e, aproveitando também muito da experiência do que ele aprendeu na infância e na adolescência para poder controlar as empresas da família, ele usou essa lábia para conseguir empréstimos nos bancos. Ele aproveitou muito o nome Lauda, que era muito importante na Áustria na época, para poder conseguir os empréstimos no nome da família. E assim ele conseguiu os empréstimos durante 5 anos para poder financiar sua vida no automobilismo. E, com isso, ele conseguiu entrar em muitas categorias. Só que o início não foi muito bom para Niki Lauda. Como ele nunca competiu em kart, por exemplo, nunca teve experiência nas categorias de base, ele se acidentou muito. Só que pegou o ritmo rápido, podemos dizer assim. Tanto é que no ano de 1970 ele já conseguiu uma vaga na Fórmula 3. Competindo lá, não ficava lá entre os principais nomes, só que conseguiu bons resultados mesmo com um carro não tão bom, onde ele conseguiu entrar numa equipe financiando a sua entrada. Em 71, as coisas continuaram evoluindo, também muito com o dinheiro que ele conseguia por empréstimo, e entrou na Fórmula 2. Também não teve grandes resultados, mas ele já demonstrava um talento muito grande, tanto pilotando, como também na manutenção do carro, consertando, desenvolvendo o carro, que era uma característica muito forte no Niki Lauda e que ajudou muito ele também a crescer dentro do circuito do automobilismo. E aí ele também achou uma solução muito viável. Além de conseguir os empréstimos, ele já dentro do carro Fórmula 1, ganhando já uma notoriedade dentro do circuito, ele resolveu usar o capacete para estampar a marca do banco onde ele pegava os empréstimos. Com isso, ele também conseguiu um patrocínio, podemos dizer assim, que foi até um dos precursores nessa modalidade, que na época muitos poucos pilotos usavam isso. Era um patrocínio dele, nem era da equipe, podemos dizer assim. Porém, com esse período aí de 5 anos, ele pegando empréstimos atrás de empréstimos, ele criou uma dívida muito grande. Porém, além da dívida crescendo, o seu talento também ia crescendo muito. E com isso, ele conseguiu um espaço para entrar na Fórmula 1, que ele também conseguiu através do financiamento de uma graninha que ele colocou na equipe para poder estrear na Fórmula 1 e conseguir sua carreira vitoriosa dentro da maior categoria do automobilismo. Para entrar na Fórmula 1, pagou? Sim. E sua estreia foi exatamente no GP da Áustria de 1971. Sim, ele ainda corria de Fórmula 2. Estava lá competindo, mas ele quis fazer esse teste na Fórmula 1 para ver se ele já conseguia e já dar uma labiazinha do pessoal lá da Fórmula 1, como ele tinha esse talento para negociação. Só que não foi muito bem, abandonou a corrida, fez sua estreia na equipe March Racing, que não era lá grandes coisas. Em 1972, aí ele foi lá e falou, eu quero um lugar na equipe para a próxima temporada. Em 72, então, ele assume a cadeira, o cockpit de piloto titular da equipe. Porém, como eu falei, a March não era uma grande equipe e foi um ano decepcionante. Ele fez uma temporada completa, o que é bom,
porém não pontuou nenhum pontinho sequer na temporada inteira. E aí ele viu que talvez não teria muito futuro dentro da categoria se continuasse na March. O que ele fez? Vamos pagar mais um pouquinho. E aí, no ano de 73, ele comprou, podemos dizer assim, um cockpit de piloto titular em outra equipe com mais nome dentro da Fórmula 1. Essa equipe é a BRM, onde ele começou a ter um progresso grande. Foi nela até que ele conseguiu pela primeira vez pontuar dentro da categoria, que conseguiu seus 2 primeiros pontinhos no GP da Bélgica daquele ano de 1973. E com isso, com esses pontos, com boas corridas, ele chamou a atenção da Ferrari, La Scuderia Vermelha, e foi para lá começar a fazer o seu nome e escrever também o seu nome Lauda na história da Fórmula 1. E aí ele foi para a Ferrari muito também pelo seu conhecimento de desenvolvimento do carro. E, para melhorar ainda, ele levou o seu companheiro de equipe lá na equipe antiga, na BRM, que era o Clay Regazzoni, o suíço, esse rapaz aqui. E os dois foram para a Ferrari, que há muito tempo também não conseguia conquistar títulos. E logo no início foi muito promissor. Ele já, na sua primeira temporada, conseguiu um pódio na primeira corrida. 2 corridas depois, ele conseguiu a pole position. E na 4ª corrida da temporada, ele conseguiu sua primeira vitória na Fórmula 1, que foi no GP da Espanha. E isso também conseguindo a pole position naquela corrida e também a melhor volta, fazendo o conhecido barba, cabelo e bigode no jargão da Fórmula 1. Porém, apesar do início promissor, o ano não foi muito bom. Depois desse começo bom, as coisas começaram a ruir. Ele abandonou muitas corridas. No total da temporada ele abandonou 8 vezes, sendo que 5 delas foram nas 5 últimas etapas da temporada. No ano seguinte, em 1975, veio a glória para Niki Lauda. Conseguiu seu primeiro título mundial. E dessa vez mudou um pouquinho em relação ao ano anterior. Ele começou mal o ano, abandonou bastante, só conseguiu a vitória na sua 5ª corrida, que foi em Mônaco, e a partir daí teve uma regularidade muito grande. Venceu outras 4 corridas naquela temporada e conquistou o seu primeiro título. E aí chegamos no ano de 1976. Pois é, esse ano 76, volto a falar do filme Rush, que eu já tinha citado lá no início. Porque esse filme conta muito bem essa rivalidade entre Niki Lauda e James Hunt, que é um piloto inglês muito bom, porém que não se dedicava tanto assim às corridas e também às coisas da Fórmula 1. Agora falando exatamente dessa disputa, o Hunt ele foi para a McLaren naquele ano, até porque o Emerson Fittipaldi, que corria na McLaren, saiu da equipe para poder correr na equipe brasileira, a Copersucar, né, que os Fittipaldi, a família Fittipaldi construiu e montou, né, para poder disputar a Fórmula 1. E aí foi a chance que o Hunt viu de poder disputar um título de Fórmula 1. Naquele ano de 76, o ano começou muito bom para Lauda e muito mal para Hunt. Niki Lauda conseguiu vários resultados bons naquele início de temporada. Nas 9 primeiras etapas, ele conseguiu 5 vitórias, além de chegar ao pódio 8 vezes, enquanto o James Hunt conseguiu apenas 1 vitória e teve que abandonar 4 corridas. Porém, na 10ª corrida em Nürburgring, na Alemanha, aconteceu o fatídico acidente que todos nós conhecemos, que é bem contado no filme, e que Lauda teve marcas até o final da vida, com a queimadura por boa parte do corpo. Por conta desse acidente, ele teve que ficar fora 2 corridas para poder se recuperar, e o Hunt aproveitou essa situação. Ganhou suas corridas, se aproximou na tabela, e o Lauda voltou, faltando apenas 3 corridas para terminar a temporada. Depois do acidente, Lauda não voltou a ganhar corrida, só completou algumas provas, e chegaram na última corrida com os dois tendo chances de ser campeão lá no Japão. Lá no Japão, chovia muito mesmo, também conta no filme,
E aí o Lauda decidiu abandonar a corrida. Largou a corrida e o James Hunt continuou correndo e conseguiu o terceiro lugar, que lhe garantiu o título por 1 ponto de vantagem em cima de Lauda. Mas eu acho que, se fosse em condições normais, o Lauda levaria aquele título naquele ano. No ano seguinte, em 1977, Lauda consegue seu bicampeonato. Não com muitas vitórias, que ele só teve 3. Porém, ele foi muito regular. Ele conseguiu ao todo 10 pódios. Isso credenciou a ele ser campeão com uma certa folga. Tanto é que ele nem competiu nas suas 2 últimas corridas da temporada e mesmo assim conseguiu uma diferença muito grande. Depois da temporada de 77, ele deixou a Ferrari, assinou com a Brabham, onde Nelson Piquet, nosso grande piloto, foi campeão também. Só que nessa época ele não corria. E lá ele teve campanhas decepcionantes. Ganhou apenas 2 vezes no ano de 78. E em 79 ele teve uma temporada ridícula. E em 79 ele completou apenas um GP no calendário inteiro. Até por isso ele decidiu se aposentar e nem completou a temporada inteira, largando o carro ainda sem a temporada terminar. E aí, depois desse período sabático, ele voltou para a Fórmula 1 correndo pela McLaren. Entretanto, o seu primeiro ano não foi lá muito bom. Na temporada de 1982, ele conseguiu apenas 2 vitórias. Porém, o carro não era nada confiável. Tanto é que ele teve que abandonar outras 2 provas, terminando assim apenas na 5ª colocação no Campeonato Mundial. Claro que ele tinha perspectivas boas para os próximos anos. Entretanto, não foi isso que aconteceu no ano seguinte, que foi em 83. Nesse ano, ele até começou bem, conseguiu 2 pódios nas suas 2 primeiras corridas da temporada. Entretanto, novamente o carro começou a falhar muito, a quebrar muito. Com isso, ele começou a cair no campeonato, não conseguiu outros bons resultados e terminou apenas na 10ª colocação naquele ano. Porém, no ano seguinte, em 84, ele foi lá e deu a resposta. Ano esse muito importante para também nós brasileiros, que foi o primeiro ano em que Ayrton Senna correu na Fórmula 1 pela Toleman. E naquele ano, Niki Lauda está disputando o título com Alain Prost, esse rapaz aqui. E se vocês se lembram do vídeo que eu falei sobre ele, esse ano foi muito importante. Porque naquela temporada, os dois disputavam pau a pau até chegarmos no GP de Mônaco de 84. Como eu contei também lá, chovia bastante. Niki Lauda estava em segundo naquela corrida. O Ayrton Senna estava andando muito com a pequena Toleman e passou o Niki Lauda. E estava chegando no Alain Prost. E tinha tudo para passar o francês. Porém, o francês, com a influência que ele tinha na época, em cima do Balestre, que era o presidente da FIA, pediu, se não falar, mandou, que interrompesse a corrida antes da metade da corrida que ela tinha. Com isso, a pontuação foi distribuída pela metade do que seria. Ou seja, o primeiro colocado, que recebia 9 pontos, recebeu 4,5. E foi essa pontuação que o Prost levou. Porém, quem chega em segundo numa corrida completa, ganhava 6 pontos. E no final da temporada, depois de muita disputa, o Lauda foi campeão, nada mais, nada menos, por meio ponto. Com isso, melhor para o Lauda, que conquistou esse título, seu tricampeonato, e escreveu definitivamente seu nome como um dos maiores pilotos da história. Até porque ser tricampeão não é para todo mundo. E na temporada de 85, a derradeira na carreira de piloto de Niki Lauda, ele conquistou sua última vitória na Fórmula 1, que foi no GP da Holanda, e escreveu seu último capítulo como piloto. Ele ainda teve que abandonar 2 corridas, não pôde disputar 2 corridas por uma lesão no pulso. Retornou ainda a tempo de correr a sua última etapa, que foi na Austrália, no circuito de Adelaide, onde infelizmente ele abandonou e não pôde escrever mais um capítulo brilhante nessa história dele dentro da Fórmula 1. Pois é, eu vou nem entrar no mérito, porque eu já falei no vídeo do Schumacher, do Prost, que para mim o melhor piloto da história é o Senna.
Claro que tem todo o nacionalismo, mas também tem toda a história que o Senna construiu na sua vida, apesar dos números do Schumacher e do Hamilton. E fazendo a pesquisa desse vídeo, deixou isso mais claro. E coloca até, na minha opinião, o Lauda em uma prateleira, se não superior, na mesma do Hamilton e do Schumacher. Por quê? Os carros na época do Lauda não eram tão confiáveis. Não conseguia ter uma hegemonia tão grande como esses carros do Schumacher e do Hamilton têm. Ah, mas os números deles são melhores. Exatamente por causa disso, porque eles têm um equipamento muito superior ao que o Lauda tinha, que o Senna tinha também. Era mais difícil de pilotar, o carro não era tão confiável, e mesmo assim o cara foi tricampeão, ganhando várias corridas. Você pega a história do Lauda, ele veio de família rica, ou seja, ele tinha tudo para realmente conquistar, chegar onde que ele chegou. Porém, ele não teve apoio. E aí que eu acho que é o grande ensinamento que o Lauda deixa pra gente. É persistência. Claro que talvez ele não tenha usado os meios corretos, como por exemplo roubar o carro do pai. Mas ele se montou, conseguiu por onde construir a carreira dele e se tornar um grande piloto. E ele não tinha base, ele não correu de kart. E aí ele foi demonstrando o valor que ele tinha, a qualidade que ele tinha. Isso a gente não pode negar. Ele como desenvolvedor de carro, sensacional. E principalmente como piloto, como competitivo. Fica aí o pensamento para que a gente possa refletir, né? E na nossa vida a gente tomar decisões e também saber com quem a gente pode contar. Então, Niki Lauda, muito obrigado pela sua carreira, onde é que você esteja aí olhando a gente do céu, e por tudo que você desenvolveu e pôde nos mostrar nessa sua trajetória, tanto como piloto, como também empreendedor, como empresário. É muito legal ver a carreira que você construiu e que ela sirva de exemplo para que as pessoas também possam construir a sua trajetória aqui nesse mundo. É isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez por ficarem até aqui, assistir esse vídeo. Se você gostou, deixa seu joinha, é importantíssimo pra gente. Também deixa seu comentário, tá? Fale aqui o que você tá achando dos vídeos, é muito, muito, muito importante. Se você tiver alguém também para indicar pra gente poder fazer esse vídeo, como a Sandra fez para esse personagem aqui, também deixa aqui quem você quer ver aqui nesse canal. Beleza? Também não se esqueça de se inscrever, acione o sininho, mas é claro, sempre falo, vídeos novos aqui no canal, todo domingo, às 10 horas da manhã. Valeu, galera, mais uma vez. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima.